Descargas atmosféricas. A queda de um raio é um bom exemplo de formação de campos eletromagnéticos na atmosfera. Com a corrente do raio sofre, como a corrente do raio sofre a variação no tempo, ela cria campos elétricos, campos magnéticos no espaço ao redor do canal de corrente entre a nuvem e o solo. Essas manifestações de dois campos são sentidas nas linhas elétricas ou nas telecomunicações próximas, evidenciando que o campo se propaga no ar e nas linhas aparecem sobretensões, tensões induzidas, como consequência dos campos eletromagnéticos causados. Ou seja, quando cai um raio na torre lá, aconteceu de cair um raio aqui na torre, esse raio ele percorreu esses fios aqui e gerou nesses fios uma nova corrente. Ela gerou uma corrente elétrica que pode ser prejudicial para nós. Então, essas descargas atmosféricas, elas geram nos fios e aqui nas estruturas correntes elétricas, e essas correntes elétricas acabam gerando pelo campo magnético que elas formam novas correntes induzidas. Não é só nos fios e na torre que ela caiu que ela causa perturbações. Ela acaba ocorrendo perturbações nos outros que estão próximos devido a essa corrente elétrica gerar um campo magnético e esse campo magnético influenciar outras fiações que estão ao redor. Não é à toa que a gente coloca dispositivo de proteção contra surto, os famosos DPS, que a gente vai ver em próximas aulas, para que essas correntes elas atingindo a torre, elas migrem para o solo, para o aterramento, que vai, digamos assim, exterminar com elas. Vamos ver, próximo slide. Aqui, deixa eu sair aqui da figura, fiquei no meio da figura aqui, vou sair aqui do ladinho. Então, quando estamos trabalhando uma linha de alta e baixa tensão desligada, é muito importante instalar o aterramento temporário. O que é aterramento temporário? É esse aterramento aqui, ó. A gente usa essa ferramenta aqui, ó. A gente usa essa ferramenta aqui, ó. São fios que normalmente são 3 fios com um quarto fio aqui que é ligado no terra. Então eu pinço eles na linha de alta tensão desligada. Eu desligo, né? Ó, eu vou fazer uma equipotencialização temporária, ou seja, vou deixar todo mundo com o potencial igual ao terra temporariamente após desligada. Por quê? Para me proteger, porque eu vou trabalhar lá na linha e se caso dê uma descarga atmosférica lá no outro bairro, do outro lado da cidade, eu vou estar protegido. Por que que eu coloco por que que, tem que colocar esse aterramento temporário para equipotencialização? Porque pode acontecer também de alguém estar gerando na linha de baixa tensão, uma tensão de um gerador. Agora a gente tem os geradores fotovoltaicos, um gerador não homologado pela Copel, ou seja, um gerador que não tem o relé de ilhamento, então o relé de anti-ilhamento, e ele pode estar gerando na baixa uma tensãozinha lá, uma correntezinha que está entrando na linha, e essa corrente pode ser transformada para alta e eu estou trabalhando na linha de alta. Então é por isso que a gente coloca essa barra aqui, esses conectores aterrando as 3 fases de alta tensão. Aqui, ó, eu coloco, deixa eu sair um pouquinho aqui, aí eu coloco aqui essas linhas, essas conectores aqui, são 3 conectores em um aterramento. Então elas estão conectadas entre elas e vão para uma haste de terra temporária, uma haste que eu cravo ali ao lado do poste. Pode ser para baixa tensão? Pode ser também. Pode ser aqui para os nossos 220, 127. Pode ser em conjunto? Pode ser em conjunto. Eu aterro as 3 aqui com uma barra, também uma espécie de uma barra com grampos, e daí depois eu aterro a alta, na baixa e tudo no terra. Por isso, porque pode ter alguém gerando energia nas casas
E agora isso é muito comum por causa das células fotovoltaicas, dessa difusão da ideia das células fotovoltaicas. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Por causa da difusão da ideia das fotovoltaicas, por isso que a Copel tem os inversores. Lembra que a gente conversou sobre inversores em algumas aulas passadas? São os equipamentos que transformam a corrente contínua da célula em corrente alternada e jogam na rede. Mas ele tem que ser homologado, ele precisa de um relé de antilhamento, que é o relé que diz assim: desligando a energia da rede, eu não gero mais tensão. Ou seja, quando a Copel, por algum motivo, por algum acidente, por alguma ocorrência, ela desligar a energia da rede, o nosso inversor na nossa casa, que tem célula fotovoltaica, não vai mais gerar energia, para não causar risco de vida para quem está trabalhando, né? Então, assim, é muito importante comprar os equipamentos homologados pela Copel ou obedecer às normas que a concessionária da sua cidade aí, eu estou falando Copel porque eu estou no Paraná, mas opa, e também tem Cocel em Campo Largo dentro do Paraná. As normas da sua concessionária. Saber exatamente as normas para que você possa fazer instalações que sejam seguras e trabalhar com segurança. Mas no nosso caso aqui é o aterramento temporário para que, se tiver uma descarga atmosférica naquele momento em outro bairro, não venha a, por motivos de campo eletromagnético ou trajetória dessa corrente de descarga atmosférica, percorrer a linha e acabar te atingindo. Então, a certeza de colocar o aterramento temporário é que qualquer coisa, seja gerador de fotovoltaica ou descargas atmosféricas, vão para o terra. Então é isso aí, o nosso aterramento temporário. Próximo. Dois efeitos que ocorrem nos seres humanos a partir dos campos eletromagnéticos. O campo eletromagnético provoca a formação de uma carga sobre a superfície da pele e o magnético causa um fluxo de correntes circulando por todo o corpo. Normalmente esses efeitos não são prejudiciais para nós, mas a gente está sujeito a esses campos? Tá sim, a gente está sujeito aos campos, tanto elétricos quanto aos eletromagnéticos. Por quê? Toda vez que a gente caminha debaixo de uma linha de alta tensão, a gente está sujeito ao campo elétrico. E toda vez que a gente está próximo a um transformador ou próximo a uma antena, a gente está sujeito ao campo magnético. As ondas de rádio que as emissoras transmitem, as ondas de celular que os nossos celulares transmitem e as torres de celular transmitem se você mora perto. Na verdade, a partir do momento que você pega um celular e começa a falar com ele, você está transmitindo, não só falando, você estando próximo ao celular, ele está mandando ondas eletromagnéticas para conversar com a torre. Então a gente está imerso no campo eletromagnético. É pequenininho? É pequenininho. É o campo de um rádio. É um rádio. Teu celular você não pode esquecer. É um rádio. Uma espécie de um rádio, porque ele conversa com a torre através de ondas eletromagnéticas. Então, faz todo sentido. Não são prejudiciais quando pequenas, mas quando muito intensos podem ocorrer disfunções. Né? Então, o que acontece? Se um campo eletromagnético grande, de grande porte, eu estou perto de um transformador de alta, e aqueles transformadores que não são com óleo, os transformadores a seco, você trabalha perto, ou está perto da cabine, né, de alta tensão, ali, e se você estiver muito perto, ele pode acontecer alguma perturbação em objetos metálicos que você tenha dentro de você, ou algum objeto eletrônico. Que objetos metálicos que eu posso ter dentro do meu corpinho? Ah, não sei, mas um deles é os nossos implantes dentários, que tem
metal na sua composição, pode gerar uma corrente elétrica nele e causar um aquecimento ou até uma queimadura, dependendo da intensidade. Também tem pessoas que usam marca-passo, ele pode causar algum distúrbio, porque é um equipamento elétrico e o campo eletromagnético interfere, e também pode, aquelas pessoas que têm bombinha de insulina, né, são algumas coisas que podem interferir no funcionamento e causar um dano. Então, a gente tem que se preocupar com essa energia que a gente não vê, que é a energia dos campos, e principalmente dos campos eletromagnéticos e dos campos magnéticos. Então, anéis, biqueira de aço, relógio, aqueles relógios metálicos bacana que a gente gosta de ter, né? E pode provocar uma corrente elétrica circulando pelo relógio ou pelo anel, porque ele é um objeto metálico, ele é um circuito fechado e pode gerar uma corrente elétrica. Lembra que a gente falou? O campo magnético gera correntes elétricas e as correntes elétricas geram calor e pode gerar um aquecimento. Correntes induzidas, é isso que a gente tinha falado, né? Uma outra preocupação é com a indução da corrente elétrica. E é um fenômeno que pode, particularmente, ele é importante, né? E em circuitos, a passagem da corrente elétrica em condutores gera um campo eletromagnético que, por sua vez, induz uma corrente elétrica nos condutores próximos. E assim pode ocorrer a passagem de corrente elétrica no circuito desenergizado se estiver próximo ao circuito energizado. Por isso é fundamental que você desligue o circuito no qual vai trabalhar, mas confira se não tem tensão. Né? A gente vai ver essas medidas aí de desligamento, mas importante, né? Pega o voltímetro apropriado, mesmo que ele esteja desligado, ele pode ter tensão. Isso aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês rapidinho o que aconteceu. Aconteceu de eu estar trabalhando numa casa onde tinha cerca elétrica, eu fui ajudar lá num alarme, eu fui trabalhar num alarme e fui ver um sensor externo, um sensor passivo externo. E esse sensor, os fios dele percorriam aproximadamente 20 metros em paralelo com o fio da cerca elétrica. Então a cerca elétrica ficava pulsando 4.000 volts, 5.000 volts, e como ele estava ao lado do fio, ele captava esse campo magnético da corrente dos 4.000 volts que ia para a cerca elétrica e gerava nele uma tensãozinha aí de pico aí de uns 200, 300 volts. Então toda vez que eu ia mexer nos fios do sensor, que são de 12 volts, tinha 200 volts, eu levava choque. Então presta atenção, uma corrente passando próxima de um outro fio pode gerar. Tem uma corrente elétrica aqui que gera um campo magnético e um fio paralelo correndo junto. Eu vou ter a indução de uma tensão, de uma corrente induzida nesse outro fio, mesmo que ele esteja desligado. Então, toda vez que você desligar o teu circuito, preste atenção nessa se não tem tensão nesse circuito induzida de algum outro. Isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer e eu já peguei isso e já sofri choque por causa disso. Voltando aqui. Vamos falar na nossa próxima aula a respeito de sensor indutivo. É muito importante, não perca. Vamos guarda aí e vamos falar na nossa próxima aula.